Aí, galera, na boa. O tema hoje vai ser liberdade de expressão, regulação da mídia, mas sob o ponto de vista mais filosófico, né? E quando eu fui convidado a falar sobre este assunto pelas pessoas que me assistem, veio à minha mente fazer uma correlação entre o liberalismo econômico e o liberalismo opinativo. Inventei agora. Liberalismo opinativo. O que era o liberalismo econômico clássico? Laissez-faire, né? Deixe fazer. A ideia do liberalismo clássico era: deixe a produção produzir. E quem decide é o consumidor. Se ele vai consumir ou não, é ele que sabe. Diminua-se o Estado e, portanto, com regulação mínima, de preferência nenhuma, né? Se produza. Se produzir muito, cai o preço. Se produzir pouco, sobe o preço. Se o produto for de péssima qualidade, não será consumido, portanto desaparece. O que essa ideia liberal tem e está escondido é a ideia de que ela pressupõe que o consumidor pode decidir de maneira igual, né, se vai consumir ou não, e principalmente, e é o que eu mais vou focar, se ele pode decidir sobre a qualidade do produto que lhe é ofertado. Vamos imaginar que eu tenha vários achocolatados no supermercado e eu tenha que decidir. Ora, eu não tenho conhecimento técnico, né, sob o ponto de vista alimentício, quais dos achocolatados é melhor para mim, né? Então percebem que eu sou hipossuficiente, e a legislação diz isso, para decidir. Eu sozinho não consumo. Não posso decidir sobre o consumo de qual destes. Eu preciso confiar que, se ele está na prateleira, é porque ele já é bom. Eu só vou escolher o que é melhor, porque todos eles são bons. É preciso que eu confie. E eu só confio porque eu sei de uma legislação que vai garantir, o Estado vai garantir uma qualidade mínima. Então, mesmo que eu não saiba nada sobre alimentos, eu posso consumir qualquer um deles, em tese. Então, do bom eu vou escolher o exemplo melhor, mas todos são bons. E há outro detalhe também. A legislação, sabendo que o consumidor nunca é igual, né, é preciso se preocupar, inclusive, com o tamanho da letra. Por que o tamanho da letra? Porque há pessoas que não têm acuidade visual e é preciso aumentar a letra, né? E eu não sei que mais situações, não consigo imaginar agora, né? A legislação prevê a adequação do produto ao consumidor, porque o consumidor não é igual, então todos são diferentes. E ele é dito hipossuficiente, porque poderá não ter conhecimento técnico, poderá ser uma pessoa mais ou menos letrada, né? Temos que perceber as condições intelectuais de cada um como um diferencial importante para o consumo. E também, né, é preciso perceber que as pessoas não têm poder sobre o produtor de alguma coisa para rapidamente interferir na sua produção, por óbvio. Até que algo seja considerado ruim e não consumido, passa-se muito tempo e o prejuízo é muito grande. Por isso, a legislação. Para um pouquinho o liberalismo econômico, vamos para uma tentativa de liberalismo opinativo. Vamos imaginar que a opinião, a livre opinião, seja aproximadamente a liberdade liberal, ou seja, legislação mínima, a pessoa pode falar o que quer. Então, vamos imaginar que existe um grande supermercado de ideias e a gente entra e todas as opiniões estão lá, todas jogadas lá. A internet é o grande supermercado. Os canais são os grandes supermercados. Eu ligo a minha
o meu celular, meu computador, e se abre um mercado de opiniões. Vamos imaginar que todas lá estejam livremente, lá expostas para o meu livre consumo. E vamos imaginar que, imagina-se que eu, que tu, que todos nós temos condições intelectuais, temos condições técnicas, temos consciência e conhecimento suficiente para discernir de todas essas informações as que são boas e as que não são. Lembrando que no supermercado real, eu disse, existe uma qualidade mínima garantida pelo Estado e eu só tenho que saber o que é melhor. Vamos imaginar que no supermercado das ideias não há garantia do bom para buscar o melhor. Tudo está lá e eu tenho que decidir. Percebem a minha hipossuficiência? Existe opinião política, existe opinião esportiva, existe opinião sobre a vacina, existe opinião sobre a suba do dólar, existe várias opiniões lá. E supondo-se que não houvesse garantia nenhuma, eu teria que discernir aquelas que são inúteis, aquelas que são mais ou menos úteis, as úteis e as maravilhosas. Né? Sem que eu tenha, quer dizer, partindo do princípio que eu teria condições técnicas de opinar ou decidir sobre uma opinião sobre a alta do dólar, sobre as condições das vacinas, como elas são feitas, e enfim, né? Como se houvesse em todos os assuntos opinativos possíveis, o consumidor teria condições de decidir. Percebam, parte do princípio que 100% das pessoas podem opinar nesse liberalismo, né? E 100% das pessoas têm condições de decidir. Percebem que isso não é verdadeiro? Existe a hipossuficiência, porque não há como todos saberem tudo, né, para que se possa decidir. Então, a ideia de liberdade de expressão, ela só é válida na minha família, no meu churrasquinho, no boteco, mas no momento em que eu fico na frente de uma câmera, como eu estou agora, essa liberdade de expressão, ela tem que ser reduzida, é preciso que ela seja filtrada para que quem me assista, pelo menos imagine que o professor Amilcar está falando algo bom. Se ele é muito bom e deve ser escolhido entre outros assuntos, outros canais bons, aí cada um escolha, mas no mínimo ele é bom, né? Tem que ter uma garantia de que no mínimo ele é bom. Então a opinião, ela passa a ser, para ser pública, no mínimo, uma opinião boa. E boa significa, se ela não tem sustentação científica, ela tem que ter no mínimo tem que ter no mínimo uma tendência a melhorar a sociedade, uma tendência a melhorar a relação entre as pessoas, a qualificar o comportamento humano. Outro elemento importante nesse liberalismo de ideias é que também está embutido uma esperança no liberalismo 100%, né, de ideias, que haveria um debate, um possível debate qualificado entre sujeitos racionais qualificados, né, uma discussão dessas ideias para que se possa discutir e decidir quais são as melhores, quais são as piores, quais são as inúteis. E nesses debates está implícito que não só eles ocorreriam, mas que ocorreriam entre cidadãos iguais, democraticamente iguais, tecnicamente iguais, de consciência iguais, culturalmente iguais, para que possam decidir. Ninguém vai sair equivocado daqui, porque todos têm, diriam, né, as mesmas condições para compreender a opinião. O que, novamente, temos um problema.
Por mais que se discuta, como, por exemplo, isso que eu estou fazendo, a liberdade de expressão, por mais que se discuta a liberdade de expressão, são pessoas diferentes que entrarão nesta conversa. E não é por serem diferentes que aqui tem um problema, mas é que alguns terão mais condições de compreender do que trata, outras menos condições intelectuais de entender do que trata. Então é preciso que se discuta isso de maneira que o diferente se iguale em condições de compreensão. Percebam que a liberdade de expressão ela passa a ser extremamente complexa. Ela não pode, a liberdade de opinião, ela não pode ser 100% livre porque as pessoas não são 100% iguais. É preciso que haja uma preocupação para que estas opiniões, para que essas informações sejam minimamente boas e depois de boas, liberadas. Mas o que é uma opinião boa? Então falamos da regulamentação. É a regulamentação que vai ter que discutir com a sociedade ou com as sociedades, com as comunidades, o que elas entendem por opinião boa. E provavelmente elas se darão conta que a opinião boa é aquela que qualifica as pessoas que a ouvem. Provavelmente dirão que a opinião boa é aquela que respeita as opções sexuais, as opções políticas, é aquela que respeita as diferenças individuais. É possível que se diga que a opinião boa é aquela que não favoreça ao fascismo, ao totalitarismo, né? Então, vai ter um mínimo, um embasamento mínimo, aquelas informações já são boladas para desinformar, já serão ditas que não são boas informações. Então, a regulamentação me parece que é extremamente importante para que se possa garantir o máximo possível de liberdade de expressão. O máximo possível. Eu não disse 100%, eu disse o máximo possível, porque assim como o supermercado, né, é preciso garantir que as diferenças individuais não atrapalhem na escolha do produto, na boa escolha do produto, é preciso que haja uma regulamentação para que todos os cidadãos, apesar de serem absolutamente diferentes entre si, né, que eles tenham as condições mínimas para fazer a escolha. Se a liberdade é plena e os outros que decidam, eu posso mentir, porque eu sou livre para dizer o que eu penso. E a responsabilidade por perceber que eu minto é de quem me ouve. A responsabilidade de perceber que eu desvirtuo a informação é do outro. Se eu sou livre para dizer o que eu quero, eu sou livre para me equivocar. Eu não preciso me estressar se o que eu estou falando é verossímil ou não, porque eu sou livre. Se eu me equivocar, é o outro que vai ter que perceber o equívoco e ele vai me cobrar. Então eu posso mudar ou não. Percebe? Tem um problema aqui, eu não posso ser tão livre assim. Portanto, existe a liberdade de expressão com responsabilidade. Eu digo o que eu quero, depois eu sou responsabilizado. Né? Já é um bom princípio. Princípio constitucional, que ele diz: Amilcar, nós, Estado, não vamos te coibir antes. Tu podes dizer o que tu queres dizer, mas se tu provocar um problema social, se tu provocar um prejuízo a terceiro, se tu mentir, enfim, se tu fizer algo ilícito, né, tu serás chamado à responsabilidade. Por isso que tu não pode agir de forma anônima. Dê opinião, assuma embaixo. Ok? Então, era isso que eu queria dizer. Se o liberalismo econômico não deu certo, precisou entender que o consumidor é hipossuficiente,
né? No meu exemplo, né? O liberalismo não deu certo. Este liberalismo opinativo não dá certo, sim, 100%, porque nós somos hipossuficientes se pensarmos em tanta opinião que tem aí e tanta má opinião, tanta má fé, tanta coisa ruim que nos dita com a intenção de nos convencer. Abraço e até a próxima.